O centro de lançamentos da Astrotech, a empresa espacial do bilionário visionário Marcos Montenegro, era um formigueiro de pânico. A apenas 30 minutos do lançamento histórico de seu primeiro foguete reutilizável, o Fênix, um erro crítico no software de navegação havia paralisado tudo. Telas piscavam em vermelho, alarmes soavam e a equipe de engenheiros mais brilhante do planeta, trazida a peso de ouro de todos os cantos do mundo, corria de um lado para o outro, gritando jargões técnicos, sem a menor ideia de como consertar o código que ameaçava transformar o sonho de uma vida em um fracasso de bilhões de dólares. Marcos, com seu terno impecável agora amarrotado e o rosto pálido de desespero, observava o caos de uma passarela de vidro, sentindo seu império tremer. Foi nesse momento de tensão máxima que uma figura inesperada surgiu na porta do centro de controle. Era João, um homem de 50 e poucos anos, barba por fazer, roupas sujas e rasgadas, conhecido por todos ali apenas como o sem-teto, que às vezes ajudava a varrer o pátio externo em troca de um prato de comida. Ninguém entendeu como ele conseguiu entrar ali. Mas antes que a segurança pudesse expulsá-lo, ele olhou para as telas vermelhas, para o código de erro que brilhava nos monitores e disse, com uma voz rouca, mas surpreendentemente calma: "Eu posso resolver." A frase foi tão absurda, tão fora de lugar naquele ambiente de alta tecnologia, que um silêncio chocado caiu sobre a sala. E então, a risada explodiu. Não a de Marcos, que estava paralisado demais para reagir, mas a de Dr. Ivan Petrovich, o arrogante chefe da equipe de software, um gênio russo com um ego do tamanho de um foguete. "Você", gargalhou Petrovich, apontando para João, "você vai resolver um problema de matriz de telemetria quântica? Com a sua vasta experiência em varrer folhas secas?" A equipe inteira riu junto, um riso de puro escárnio e desprezo. Era o alívio cômico no meio do desastre. O sem-teto que achava que podia pilotar um foguete. Mas João não se abalou. Ele apenas continuou olhando para o código na tela, a cabeça ligeiramente inclinada, como se lesse um poema antigo. E então, ele se virou para o bilionário Marcos, que o observava da passarela com uma mistura de raiva e uma curiosidade desesperada. E a resposta que João deu, não com palavras, mas com um conhecimento tão específico e profundo que desafiava toda a lógica, deixou não apenas o gênio russo, mas o bilionário e toda a sua equipe em um silêncio de puro e absoluto choque. O tempo estava correndo, o foguete esperava. E a única esperança parecia ter vindo inacreditavelmente do lugar mais improvável do universo. A risada do Dr. Petrovich e sua trupe de gênios era a trilha sonora da vida de João nos últimos anos. Ele já se acostumara a ser invisível, a ser definido pelas roupas rasgadas e pela barba por fazer. Mas por baixo daquela camada de poeira e resignação existia outro homem. Um homem que 30 anos antes o próprio Dr. Petrovich talvez tivesse idolatrado. Para entender a mente que, em meio ao caos, via a solução, era preciso voltar para uma pequena casa de fundos em uma cidade universitária e para um menino magro e de óculos que preferia a companhia de equações à de outras crianças. João não nasceu em berço de ouro. Seu pai era porteiro da universidade, sua mãe cozinheira na mesma instituição. Eles não tinham dinheiro, mas viviam cercados pelo universo do conhecimento. E João, desde cedo, demonstrou uma afinidade quase sobrenatural com esse universo. Enquanto os outros meninos jogavam bola, ele se escondia na biblioteca do campus, onde seu pai conseguia que ele entrasse. Ele não lia gibis, lia enciclopédias. Não se interessava por contos de fadas. Devorava livros sobre as estrelas, sobre a matemática que regia o cosmos, sobre os mistérios da física que tentavam decifrar a própria estrutura da realidade. Sua genialidade era silenciosa, quase assustadora. Aos 10 anos, ele já corrigia os erros nos problemas de matemática que seus professores do ginásio passavam.
Aos 12, construiu um pequeno rádio de galena no quarto, usando peças que encontrou no lixo. Aos 15, ganhou a Olimpíada Estadual de Física com um projeto sobre a refração da luz que deixou os juízes universitários boquiabertos. Ele não apenas entendia as fórmulas, ele as sentia. Via a matemática como uma linguagem, a física como uma poesia. E sua grande paixão era a programação. No início dos anos 80, quando os computadores ainda eram máquinas gigantescas e misteriosas, João passava horas no laboratório de informática da universidade, onde seu pai conseguira um acesso especial para ele. Ali, ele não jogava, ele criava. Aprendia linguagens de programação sozinho, com manuais emprestados. E descobriu que podia usar aquela linguagem para conversar com as máquinas, para dar vida a ideias, para resolver problemas de formas que ninguém havia pensado. Seu talento era tão inegável que, mesmo vindo de uma origem humilde, as portas se abriram. Ele entrou na Faculdade de Ciência da Computação, na mesma universidade onde seus pais trabalhavam, não como um aluno comum, mas como uma lenda. Os professores disputavam sua atenção. Ele não apenas resolvia os problemas, ele os reinventava. Encontrava atalhos, criava algoritmos mais elegantes, mais eficientes. Sua mente parecia funcionar em outra dimensão. E foi na faculdade que ele encontrou sua tribo. Um pequeno grupo de nerds igualmente brilhantes e desajustados, apaixonados por desvendar os segredos do universo digital. Foi com eles que ele começou a trabalhar em seu projeto de doutorado, um projeto tão ambicioso que parecia loucura. Usar algoritmos quânticos para criar um sistema de navegação autônoma para sondas espaciais, capaz de corrigir sua própria rota em tempo real, mesmo a bilhões de quilômetros da Terra. Era a fronteira da ciência. Era o sonho de João de tocar as estrelas através do código. Ele estava no auge. Publicava artigos em revistas internacionais. Recebia convites para conferências. Empresas de tecnologia do Vale do Silício já o assediavam com propostas milionárias. Ele estava destinado a ser o próximo grande nome da ciência da computação. E então, o universo, com sua lógica por vezes cruel, decidiu testá-lo da forma mais brutal. Sua esposa, Helena, o amor de sua vida, a âncora que o mantinha com os pés no chão enquanto sua mente viajava pelas galáxias, foi diagnosticada com uma doença degenerativa rara e agressiva. A mesma doença que levara sua mãe anos antes. O chão de João desapareceu. A lógica perfeita de seus algoritmos era inútil diante da fragilidade caótica da vida. Ele tentou de tudo. Usou suas conexões. Procurou os melhores especialistas, gastou as economias que começava a juntar. Mas a ciência que ele tanto amava não tinha respostas. Ele viu a mulher que era seu universo se apagar lentamente, dia após dia. E ele quebrou. A mente que podia navegar por dimensões quânticas não conseguiu navegar pela dor da perda. Após a morte de Helena, João entrou em uma espiral de depressão profunda. A culpa por não tê-la salvo, a sensação de que toda a sua genialidade era inútil, o consumiu. Ele abandonou o doutorado, abandonou a pesquisa, afastou-se dos amigos. O código, que era sua paixão, agora parecia um emaranhado sem sentido. Ele perdeu o emprego na universidade. As contas começaram a se acumular. E lentamente, sem que ninguém percebesse, o gênio começou a desaparecer, dando lugar a uma sombra. Ele vendeu o apartamento. Começou a morar em pensões baratas. Perdeu o contato com o mundo acadêmico. As roupas foram ficando velhas. A barba cresceu. O olhar, antes brilhante de curiosidade, tornou-se opaco de desesperança. O fundo do poço veio quando ele se viu sem ter para onde ir. Sem dinheiro, sem família, sem propósito. Tornou-se um fantasma na cidade que um dia o celebrara como um herói. Passou a dormir nas ruas, a comer em abrigos. A genialidade que um dia o definira estava enterrada sob camadas de trauma e autopunição. Mas mesmo na escuridão, a velha chama não se apagara completamente. Ele ainda observava.
Via os celulares nas mãos das pessoas e, em sua mente, analisava os sistemas operacionais. Via os carros autônomos que começavam a circular e imaginava os algoritmos por trás deles. E, de alguma forma, o destino o levou para perto do lugar que mais representava seus sonhos perdidos, o centro de lançamentos da Astrotech. Ele encontrou um abrigo improvisado em um terreno baldio próximo e começou a observar. Via os engenheiros chegando e saindo. Ouvia de longe o rugido dos testes de motores. E lia, nos jornais que encontrava no lixo, sobre o projeto Fênix, sobre a busca pela navegação autônoma, o mesmo problema que ele tentara resolver décadas atrás. Um dia, por pura necessidade, ele pediu um trabalho ao chefe da limpeza do pátio externo da Astrotech. Varria as folhas, recolhia o lixo, em troca de um prato de comida e alguns trocados. Ninguém ali sabia quem ele era. Era apenas o João, o sem-teto quieto que não incomodava ninguém. Mas enquanto varria, ele ouvia. Ouvia os fragmentos de conversas dos engenheiros que saíam para fumar. A matriz de telemetria está instável de novo. O algoritmo de correção de rota não converge. E sua mente, quase por instinto, começava a trabalhar. Ele via o problema. Via a falha na abordagem deles. Eles estavam usando uma lógica linear para um problema quântico. Estavam tentando consertar um relógio suíço com um martelo. E agora, de volta ao presente caótico da sala de controle. O código de erro na tela não era um mistério para João. Era um velho conhecido. Era o mesmo tipo de instabilidade quântica que ele havia enfrentado em seu doutorado. E a solução, ele sabia, não estava em mais processamento, em mais força bruta. Estava em um pequeno ajuste. Uma mudança na forma como o sistema interpretava a probabilidade, uma pecinha fora do lugar, como diria seu velho pai mecânico. E a zombaria do Dr. Petrovich, a risada dos gênios, não o atingiu, porque ele não estava ali para impressionar. Estava ali porque pela primeira vez em 20 anos ele via um problema que ele podia resolver. Um problema que talvez fosse sua única e última chance de se reconectar com o homem que ele um dia fora. O homem que acreditava que a lógica podia sim tocar as estrelas. A zombaria ainda pairava no ar quando João, o homem que o mundo descartara como lixo, se virou do código na tela e encarou o Dr. Petrovich. Não havia raiva em seus olhos. Apenas uma calma que vinha de um lugar muito além daquela sala de controle. O problema não está na sua matriz, doutor, disse João, a voz rouca, mas clara. O problema está na forma como vocês estão lendo os dados. Vocês estão tratando a flutuação quântica como um erro, um ruído, mas não é. É a resposta. Vocês só precisam mudar a pergunta. A afirmação foi tão herética, tão contrária a meses de trabalho daquela equipe de ponta, que Petrovich soltou outra gargalhada. Mas desta vez, a risada soou um pouco oca, defensiva. Mudar a pergunta? E quem é você para dizer isso? O Einstein da sarjeta? Eu sou alguém que passou 5 anos da minha vida estudando exatamente este tipo de algoritmo, respondeu João, sem alterar o tom. Eu sei que vocês estão usando um modelo de correção de rota baseado em probabilidade linear, mas isso não funciona com dados quânticos. Eles não são lineares. Eles são, talvez, uma superposição. Vocês precisam de um algoritmo que não tente prever um único futuro, mas que abrace todas as possibilidades ao mesmo tempo e escolha a mais provável apenas no último instante. A explicação, embora concisa, foi carregada de um conhecimento tão específico que o sorriso desapareceu do rosto de Petrovich. Ele olhou para João, agora com um pingo de dúvida. Aquilo não era o balbucio de um louco. Era a linguagem de um colega. Isso é teoria, gaguejou Petrovich. Implementar algo assim levaria meses, anos. Temos 20 minutos para o lançamento. Não precisa implementar nada novo, disse João. O algoritmo que vocês precisam já está aí. Ele apontou para uma seção do código na tela principal.
É o antigo algoritmo de navegação da sonda viajante, que vocês devem ter usado como base. Vocês o desativaram porque acharam obsoleto. Mas ele não era obsoleto. Ele era quântico antes de vocês saberem o que era quântico. Ele foi projetado por um cara que entendia que o universo não funciona em linha reta. Ele fez uma pausa, a memória o atingindo por um instante. Vocês só precisam reativá-lo e fazer um pequeno ajuste no parâmetro de colapso de função de onda. A menção à sonda viajante, um projeto quase esquecido dos anos 80, e ao termo técnico específico, colapso de função de onda, foi o golpe final na arrogância de Petrovich. Ele sabia que apenas alguém com um conhecimento profundo e histórico da programação de sistemas espaciais poderia saber daquilo. Ele estava diante de um fantasma, mas o ego ainda lutava. Isso é loucura! Reativar um código de 30 anos é suicídio. Foi Marcos, o bilionário, quem interveio. Ele desceu da passarela, o rosto pálido, mas os olhos acesos com um desespero que se transformava em uma aposta selvagem. Ele olhou para sua equipe de gênios derrotados, depois para o sem-teto que falava de algoritmos quânticos como se falasse do tempo, e tomou sua decisão. Petrovich, cale a boca, disse ele, a voz firme. Ele se virou para João. Você, faça. Petrovich tentou protestar. Senhor Montenegro, isso é irresponsável. Ele vai destruir tudo. Já está destruído, Ivan, retrucou Marcos. O que temos a perder? Faça o que ele diz. E assim, sob o olhar incrédulo e hostil de toda a elite da engenharia espacial mundial, João, o homem de roupas rasgadas, caminhou até o console principal. Os engenheiros recuaram como se ele tivesse uma doença contagiosa. Ele se sentou na cadeira ergonômica, que pareceu engoli-lo. Por um instante, olhou para o teclado complexo, para as telas múltiplas. Parecia um homem das cavernas diante de uma nave espacial. Mas então, suas mãos sujas e calejadas tocaram o teclado. E a hesitação desapareceu. Seus dedos começaram a se mover. Não com a velocidade frenética dos programadores mais jovens, mas com uma precisão lenta, deliberada. Ele não estava digitando código novo, estava navegando pelas entranhas do sistema por camadas e camadas de programação, como um velho marinheiro que conhece cada correnteza de um oceano esquecido. Ele encontrou o algoritmo da viajante, desativado, empoeirado em um canto do código. Com alguns comandos, ele o trouxe de volta à vida. As telas piscaram, mostrando a ativação do subsistema antigo. Petrovich soltou um gemido. E então, João foi até a linha de código que controlava o parâmetro de colapso de função de onda. O valor estava em 1, forçando o sistema a escolher uma única realidade. Com um único toque, ele o mudou para 0. Permitindo que o sistema considerasse múltiplas probabilidades simultaneamente. Foi uma mudança minúscula, um grão de areia na imensidão daquele código. Pronto, disse ele, afastando as mãos do teclado. O relógio na parede marcava 10 minutos para o lançamento. Pronto o quê? Zombou Petrovich, que se aproximara para ver o estrago. Você só mudou um número, isso não faz nada. Rode o diagnóstico final de navegação, disse João calmamente para um dos técnicos. O técnico hesitou, olhou para Petrovich, depois para Marcos, que fez um sinal de cabeça. Tremendo, o técnico iniciou a rotina de teste. As telas se encheram de dados, gráficos, simulações de rota. Todos na sala prenderam a respiração. Os primeiros segundos foram de silêncio. As luzes de alerta continuavam vermelhas. Petrovich já abria a boca para declarar o fracasso. Mas então, algo mudou. Uma das luzes ficou amarela, depois verde, outra e mais outra. Como uma cascata, os alertas vermelhos que indicavam a instabilidade da telemetria começaram a se apagar, substituídos por um verde constante e tranquilizador. A simulação de rota, que antes se perdia em desvios caóticos, agora mostrava uma trajetória limpa, estável, cravada no alvo.
O técnico olhou para a tela, depois para João, os olhos arregalados. Está estável, gaguejou ele. O sistema está 100% operacional. Rota confirmada. Um silêncio chocado tomou conta da sala de controle. O impossível havia acontecido. O código antigo, ajustado por um sem-teto, havia funcionado. Petrovic correu para o console, empurrando o técnico, verificando os dados ele mesmo. Seu rosto passou da raiva para a incredulidade e da incredulidade para uma admiração relutante e quase dolorosa. Ele se virou para João, que continuava sentado, observando tudo com sua calma habitual. Como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. João apenas deu de ombros. Vocês estavam tentando forçar o universo a seguir as suas regras. Às vezes, é mais fácil tentar entender as regras dele. Ele se levantou. Meu trabalho aqui acabou. E começou a caminhar em direção à porta, pronto para voltar para a invisibilidade de seu mundo. Mas Marcos, o bilionário, deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Espere, disse ele, a voz agora carregada de uma emoção que ninguém ali jamais ouvira dele. Seu trabalho aqui está apenas começando. A ordem de Marcos para que João ficasse não foi um comando de chefe para funcionário. Foi o reconhecimento atônito de um homem que acabara de testemunhar um milagre científico operado pelo indivíduo mais improvável do universo. O relógio na parede agora marcava 5 minutos para o lançamento. A tensão na sala de controle havia se transformado de pânico em um silêncio carregado de assombro. Todos os olhos estavam em João, o homem que viera do nada e salvara tudo. Você não vai a lugar nenhum, repetiu Marcos, a voz agora mais calma, mas ainda vibrando com a adrenalina do momento. O lançamento vai acontecer graças a você, e depois dele nós teremos uma longa conversa. João apenas o olhou, a expressão indecifrável. Ele não parecia exultante com seu feito, nem assustado com a atenção repentina. Parecia apenas cansado, como se tivesse acabado de acordar de um longo sono. A contagem regressiva final começou. As vozes no sistema de som anunciavam os últimos segundos. Marcos, Petrovic, a equipe inteira, todos voltaram seus olhares para a tela principal, que mostrava o foguete Fênix na plataforma, imponente contra o céu da manhã. 10, 9, 8. A tensão era palpável. 3, 2, 1. Ignição! Um rugido ensurdecedor encheu a sala, mesmo através do isolamento acústico. Na tela, uma bola de fogo brilhante surgiu na base do foguete, que começou a subir, primeiro lentamente, depois ganhando velocidade, rasgando o céu em uma trajetória perfeita. Gritos de alegria e alívio explodiram na sala de controle. Engenheiros se abraçavam, choravam, pulavam. A missão, que estivera a segundos do desastre total, era agora um sucesso triunfante. Em meio à euforia, apenas 2 pessoas permaneciam quietas. Marcos, que observava a ascensão do foguete com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, a realização de seu sonho salva por um milagre. E João, que olhava para a tela com uma expressão distante, quase melancólica, como se visse ali não um foguete, mas um fantasma de seus próprios sonhos perdidos. Quando a comoção inicial diminuiu, Marcos se virou para João. A gratidão em seu rosto era imensa. Eu não sei quem você é, meu amigo, disse ele, a voz embargada. Mas você acabou de salvar o trabalho da minha vida e o emprego de todas essas pessoas. Ele olhou ao redor. Eu te ofereci 10 milhões. Eles são seus, mas eu sinto que isso não é nem o começo do que eu te devo. João balançou a cabeça. Eu não quero o dinheiro, senhor. Então o que você quer? Perguntou Marcos, genuinamente confuso. João hesitou por um instante. Olhou para as telas que mostravam o foguete agora como um ponto de luz distante, viajando pelas estrelas. E disse, a voz baixa, eu só queria saber se o algoritmo funcionou. A pergunta não era sobre o lançamento. Era sobre a validação de uma ideia, de um trabalho, de uma vida inteira que ele abandonara. Marcos entendeu. Ele se virou para Petrovic, que se aproximara humilde. Ivan, mostre a ele.
Petrovic, sem uma palavra de protesto, sentou-se ao console e começou a puxar os dados de telemetria do algoritmo da viajante, agora ativo. As linhas de código, as projeções, a forma como o sistema estava corrigindo a rota em tempo real, usando a flutuação quântica, não como erro, mas como informação. Era perfeito, elegante, brilhante. É a coisa mais linda que eu já vi, sussurrou Petrovic, esquecendo por um momento que falava com o homem que ele humilhara. João olhou para os dados, e um pequeno, quase imperceptível, sorriso surgiu em seus lábios pela primeira vez. Um sorriso de pura satisfação intelectual. Ele havia estado certo 30 anos atrás. Sua teoria funcionava. A validação tardia, mas poderosa, pareceu preencher um vazio em sua alma. Nos dias seguintes, a história do anjo sem teto, que salvou o lançamento do Fênix, se tornou a lenda da Astrotech. Marcos cumpriu sua palavra. Insistiu que João aceitasse uma recompensa financeira, não os 10 milhões, mas uma quantia substancial que garantiria seu conforto pelo resto da vida. Mas o verdadeiro presente foi outro. Marcos descobriu a história completa de João, a genialidade perdida, a tragédia pessoal. E ele não ofereceu a João um cargo de diretor ou um escritório luxuoso. Ofereceu algo muito mais valioso. Um laboratório, um pequeno espaço dentro da Astrotech, equipado com tudo o que ele precisasse, sem metas, sem prazos, sem chefes. Apenas um lugar para pensar, para criar, para talvez reencontrar o homem que ele fora. João aceitou, e lentamente o milagre continuou. Ele não voltou a ser o jovem ambicioso de antes. A dor da perda o havia mudado para sempre, mas a chama da curiosidade, a paixão pela descoberta, essa havia sido reacendida. Ele começou a trabalhar em projetos pessoais, a explorar ideias que estavam adormecidas há décadas. Tornou-se uma figura quase mítica na empresa, o oráculo. Engenheiros faziam fila em sua porta, não para pedir ordens, mas para pedir conselhos, para ouvir suas histórias, para aprender com sua perspectiva única. E Petrovic, ele se tornou o visitante mais frequente. A arrogância dera lugar a uma admiração profunda. Os dois gênios, de gerações diferentes, formaram uma amizade improvável, baseada no respeito mútuo pela beleza da matemática. E a Astrotech, sob a influência silenciosa de João, tornou-se um lugar diferente, mais humilde, mais colaborativo, mais humano. A cena final acontece 2 anos depois. Estamos no mesmo centro de controle, agora calmo e eficiente. Um novo lançamento está prestes a acontecer. Desta vez, uma sonda não tripulada, destinada a explorar os confins do sistema solar. O software de navegação é revolucionário. Foi projetado por João. No console principal, supervisionando o lançamento, está Dr. Ivan Petrovic, agora chefe de missões interplanetárias. Na passarela de vidro, observando, está Marcos Montenegro, o bilionário, com um sorriso sereno no rosto. E ao lado dele, de pé, não mais de uniforme cinza, mas com uma camisa simples e limpa, a barba aparada, os olhos brilhando com a velha curiosidade, está João. Ele não é mais o sem-teto, não é um executivo, é apenas João. O homem que reencontrou seu propósito. O foguete sobe, perfeito. A missão é um sucesso. Marcos se vira para João e estende a mão. Conseguimos, meu amigo. João aperta a mão dele. Nós só mostramos o caminho, Marcos, diz ele, olhando para o ponto de luz que desaparece no céu. O universo faz o resto. Porque, no fim das contas, a genialidade não se mede pelo terno que se veste ou pelo cargo que se ocupa. Ela reside na capacidade de ver além do óbvio, de encontrar a ordem no caos, de ter a humildade de aprender com o universo. Esta história nos ensina que o valor de um ser humano nunca pode ser julgado pelas aparências, e que as mentes mais brilhantes podem estar escondidas nos lugares mais inesperados, esperando apenas por uma chance de reacender sua luz.
e nos lembra que, às vezes, para alcançar as estrelas, precisamos primeiro ter a coragem de olhar para baixo e oferecer ajuda a quem está caído no chão. Se a história de João e sua incrível volta por cima te inspirou a olhar para as pessoas de uma forma diferente, deixe o seu like para que mais talentos ocultos sejam reconhecidos. Inscreva-se no canal para mais lições de vida e comente abaixo. Qual foi a maior segunda chance que você já recebeu ou deu a alguém? Um grande abraço e até a próxima.